Formou-se um Tribunal Internacional de Anciões rigorosamente selecionados de 100 países. Eles poderiam chamar qualquer pessoa considerada de importância para a humanidade, fosse pela sua atuação negativa ou positiva. Tinham o poder de deliberar o que tal pessoa receberia como prêmio ou punição. O ano era 2120. A medicina havia se atrelado com a tecnologia de forma que os médicos e cientistas descobriram uma maneira de dar vida. Os estudos diziam que o tempo máximo de lucidez era de 2 anos, as pessoas que haviam falecido, independente do ano de morte. O processo constituía de 2 etapas. Na primeira, era pego qualquer fragmento de restos mortais e colocado em um aparelho que reconstruiria os tecidos do corpo através de um material 100% orgânico semelhante às nossas células. Na segunda etapa, era necessário injetar uma solução salina que possibilitava a redução da temperatura corporal. Depois disso, o sangue poderia ser inserido no corpo e bombeando e reaquecendo o organismo de forma gradativa. Segundo os médicos, quando o corpo atingia a temperatura de 30 graus, o coração voltava a bater. Durante as fases de teste, foi descoberto que a memória e a consciência do paciente estavam ligados às conexões presentes em seu DNA, juntamente à memória muscular do corpo. Com isso, em questão de dias, o paciente relembrava tudo o que havia feito, inclusive de como foi sua morte. Líderes de todos os países decidiram que esse procedimento seria feito apenas uma vez por pessoa, devido a questões morais e religiosas que foram discutidas na época. Após muita análise e discussão relativa aos feitos, eles decidiram chamar 3 pessoas a serem julgadas. A primeira por ter feito algo positivo para a sociedade, a segunda por ter feito algo negativo, e a terceira, ao invés de chamar um representante, eles decidiram tratá-la de forma ampla, como uma instituição em si. Essa seria julgada de maneira parcial, pois o que ela receberia está relacionado diretamente com o ponto de vista que seria avaliado. Após as escolhas, as intimações foram enviadas e, após alguns dias, o tribunal se formou. A notícia teve muita repercussão. Estavam todos curiosos para saber quem seriam julgados e quais seriam os prêmios/punições. O alvoroço foi global. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. A notícia estava sendo vista em todas as mídias sociais. No dia do julgamento, vários repórteres estavam posicionados na entrada do tribunal, todos querendo dar notícias em primeira mão. Os anciãos já estavam todos prontos para dar início à cerimônia. A primeira a entrar no tribunal foi Marie Curie, cientista e física polonesa, nascida no ano de 1867. Ela conduziu pesquisas pioneiras em todo o mundo no ramo da radioatividade. Uma curiosidade sobre Marie é que, por ela ter nascido e crescido em Varsóvia, na Polônia, na época que a Polônia era controlada pelo Império Russo, ela foi educada em segredo, pois os russos consideravam educar mulheres uma atividade ilegal. Seu nome de batismo é Maria, mas assim que ela se mudou para a França para poder estudar, mudou seu nome para Marie. Mesmo sendo polonesa, ela posteriormente conseguiu naturalização francesa devido ao seu casamento com o francês Pierre Curie, com o qual identificou 2 dos elementos mais importantes da radioatividade, o rádio e o polônio. Devido ao exemplo de representatividade feminina e aos seus bons feitos no ramo das exatas para a humanidade, foi premiada pelos anciões como construção de um museu em sua homenagem, onde ficariam expostos em forma de imagens, desenhos, documentos e escrituras todas as suas lutas e conquistas, de modo que as mesmas conseguissem continuar inspirando e encorajando mulheres e auxiliando a sociedade em seu constante desenvolvimento. Após o veredito ter sido dado, os anciões bateram o martelo. Marie Curie foi aplaudida de pé por todos. Afinal, ela poderia finalmente ser recompensada e reconhecida por todo o trabalho produzido na época. Além disso, com seu próprio museu, ela poderia também ajudar a sociedade como um todo a quebrar as barreiras machistas relativas à inferioridade feminina e ainda instauradas nas sociedades. Curiosidade sobre a julgada. Marie não fazia ideia dos perigos que os materiais que ela manuseava ofereciam à saúde, tanto que sofreu irreversíveis consequências. Ela morreu de leucemia em 1934, aos 66 anos, desenvolvida por conta da exposição excessiva a materiais radioativos. Até hoje, cadernos de anotação e outros materiais usados pela família só podem ser manuseados e estudados com proteção, já que eles estão altamente contaminados pela radiação. Para se ter uma ideia, ela usava um pedaço de rádio como abajur ao lado de sua cama. As descobertas de Marie Curie ajudaram a França durante a Primeira Guerra Mundial,
principalmente na área médica. Ela mesma dirigia ambulâncias em direção aos campos de batalha para instruir militares no uso de equipamentos de raio-x, que auxiliavam na remoção de balas e estilhaços. Marie Curie foi a primeira mulher a se tornar professora na prestigiada Universidade de Paris e a primeira mulher a concluir o doutorado na França. O segundo a ser julgado foi Adolf Hitler, o qual, por imaginar que, por ser historicamente conhecido como um dos nomes mais marcantes do século XX e, de forma negativa, da história humana, receberia uma terrível punição. Tentou fugir e, por isso, entrou no tribunal rodeado de policiais com algemas nos pés e nas mãos. Hitler, nascido na Áustria em 20 de abril de 1889, foi um político que serviu como líder do Partido Nazista, principal instigador da Segunda Guerra Mundial na Europa, figura central do Holocausto, que foi um genocídio/assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus, e muitos outros ciganos, poloneses, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos, testemunhas de Jeová e deficientes físicos e mentais, todos no decorrer do século XX, através de um programa sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, liberado pelo mesmo. Tal atrocidade ocorreu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Ao todo, cerca de 11 milhões de civis foram assassinados. De 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos, mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante o período. Nesse momento, o advogado de Hitler se levantou e solicitou um pronunciamento, alegando que não era justo o réu por ter feito tantas coisas positivas, como a exaltação do nacionalismo, simpatia e consideração especial pela classe camponesa e o crescimento da economia alemã no período entre guerras, ser julgado de forma tão negativa. Ele recordou também que Hitler implantou algumas ideias revolucionárias e fez algumas inovações, as quais foram capazes de transformar a Alemanha, que estava quebrada, em uma potência capaz de desafiar o mundo em um curto espaço de tempo. Além disso, ele gerou empregos e fez com que a produção nacional crescesse em até 102%. Argumentou também que, tomando como base que os anciãos prezavam pela justiça, haviam outras pessoas que fizeram mal à sociedade, como o filósofo e escritor alemão Martin Heidegger, que apoiou total a Hitler e as ideologias do nazismo. Deveriam ser julgados no lugar do réu. Heidegger, alemão nascido em 26 de setembro de 1889, foi possivelmente um dos pensadores mais importantes do século XX, visto que apresentou para o mundo uma nova proposta sobre a filosofia. Ele procurou desconstruir um pouco das ideias que já estavam cristalizadas na cabeça das pessoas. Em 1934, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, Heidegger foi um dos maiores apoiadores das suas ideologias nazistas. Sim, o filósofo se filiou ao Partido Nazista. E não fez só isso. Na época, ele era o catedrático do Departamento de Filosofia da Universidade de Freiburg e se candidatou para o posto de reitor, devido à sua ótima imagem como filósofo. Conseguiu facilmente o cargo. Na posição de reitor, ele foi responsável por influenciar acadêmicos e professores a apoiar o nazismo. Através de grandes reuniões, o filósofo induzia-os a abandonar os ideais humanistas e cristãos para seguir a ideologia proposta por Hitler. Depois do pronunciamento, a Assembleia se agitou. Todos começaram a questionar se a posição dos anciãos estava sendo correta. Se já existiam pessoas que foram tão ruins quanto, por que Hitler deveria ser o julgado? Os anciãos estavam querendo interceder a favor de alguém? Era correto ele passar por tudo sozinho? Ele, por ter feito tantas coisas positivas, deveria mesmo ser julgado de forma tão dura? Notado o alvoroço, os anciãos pediram ordem no tribunal de forma que conseguissem prosseguir com a cerimônia. Quando o silêncio voltou a reinar,
Eles argumentaram que, apesar de Hitler ter promovido inúmeros benfeitos para a Alemanha, ele, como líder do partido nazista, continuava sendo o maior culpado por todo o acontecido. Nesse momento, as especulações sobre quem deveria, de fato, receber a punição acabaram. A cerimônia poderia prosseguir. O advogado de Hitler retornou, visivelmente decepcionado, e se sentou em seu lugar. O momento mais temido pelo réu havia chegado. Estavam todos muito ansiosos para saber qual teria sido a decisão e se essa realmente chegaria perto de todos os posicionamentos e atitudes que Hitler já havia tomado. Devido ao mal que ele fez para a sociedade e ao absurdo número de pessoas que torturou e matou, sua punição foi a mais dura de todas. Passar por tudo o que fez os diferentes grupos étnicos, políticos e sociais passarem, eles eram confinados nos guetos superlotados até serem transportados, através de trens de carga, para campos de extermínio, em que, se sobrevivessem à viagem, eram sistematicamente mortos em câmeras de gás, tendo sua vida tirada de maneira lenta e dolorosa. Após o veredito ter sido dado, as pessoas presentes no tribunal também aplaudiram. Dessa vez, a decisão dada pelos anciãos, não julgado, e algumas, relembrando toda a situação ocorrida, se emocionaram. Curiosidade sobre o julgado. Hitler não era alemão, como muitos pensam. Ele era austríaco e só se tornou cidadão alemão aos 42 anos de idade. Um dos melhores amigos de Hitler e seu médico eram judeus. Hitler dispensou esse médico dos campos de concentração e o considerou um nobre judeu, pois durante sua infância ele o ajudou não cobrando pelos serviços médicos, abrindo uma exceção. Houveram 42 tentativas de matar Hitler. Ele sobreviveu a todas e no fim acabou tirando a sua própria vida. O terceiro a ser julgado não era uma pessoa, e sim um estamento. O julgamento partiria de dois âmbitos, o primeiro possibilitando uma premiação e o segundo uma punição. O julgado era a Igreja Católica. O representante escolhido para comparecer ao tribunal foi João XXIII, papa nascido no ano de 1881 e que representou o catolicismo entre 1958 e 1963. A primeira avaliação partiu da visão da Igreja como um estamento que busca aproximar-nos de um Deus maior, despertando e aprimorando o lado bom das pessoas, de modo a implantar a importância de fazer o bem sem ver a quem e do amor ao próximo. Além disso, a Igreja Católica busca sempre realizar diversos projetos de caridade, como o cuidado com os leprosos, o auxílio aos mais pobres, a proteção das crianças, entre outros. A segunda avaliação parte do pressuposto de algumas ações tomadas pelo catolicismo que não tiveram o objetivo teórico de tratar todos de maneira igualitária, do amor ao próximo e do livre-arbítrio. A Igreja Católica foi responsável pelo julgamento errôneo de diversas pessoas durante a Idade Média, como a Inquisição, com o julgamento de possíveis hereges, pela morte de centenas de crianças durante as Cruzadas. Controlava a cultura após a Contra-Reforma com a criação do Index, além da catequização forçada dos indígenas da América. Os pontos de vista foram debatidos e, no fim, houve um problema. 50 anciãos achavam que a igreja deveria receber um prêmio devido aos seus bons feitos. Já outros 50 discordavam por acharem que ela havia provocado mais tragédias do que, de fato, trazido e repassado os ensinamentos de Deus para a sociedade como um todo. Por isso, o responsável pelo veredito final seria o júri popular, mas devido à ampla discordância de opiniões, foi marcado um outro tribunal de modo que a melhor escolha fosse tomada. E se você participasse do júri, qual decisão você tomaria?